Sejam muito bem-vindas a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives literárias aqui no mês de julho. Essa semana está sendo uma delícia. Desde segunda-feira estamos recebendo muitos autores, batendo papo, fazendo sorteio, dando boas risadas, daquele jeito, né? Que a gente gosta, que a gente curte. Esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Depois a gente para e só volta na segunda-feira, tá? Muito bem. Aliás, segunda-feira é o último dia de julho. Oh, chocada, gente. Como esse mês passou rápido, né? Mas também falando de literatura, dando boas risadas, a gente nem sente os dias passarem. Que maravilha! Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje tem duas lives, a gente vai bater um papo agora com a autora nacional Joyce Cristina Carolo. E depois tem outra live literária com outro escritor, tá bom? Muito bem! Antes da nossa autora entrar, 2 recadinhos aqui para dar para vocês. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livre. Então já segue lá, já se inscreve, já dá o estrelinha lá no Spotify ou se inscreve no YouTube para acompanhar as entrevistas e todo o material que é gerado diariamente pelo podcast, ok? Outro lembrete aqui se você é escritor nacional ou escritora nacional, admirador da literatura nacional, leitora, já corre lá no obookbr, @obookbr, que é uma revista literária voltada para a divulgação de escritores e escritoras nacionais, tá? O pessoal lá também faz entrevista e tem espaço para contista, poeta, uma delícia. O Book BR. Muito bem, acho que a nossa escritora entrou aí, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Joyce, querida, vou te... Mandei aí para você, só aceitar. Opa, tá virado. É assim mesmo. No meio da sua tela tem um microfone. Aí, linda! Agora estou te vendo. Agora Tudo sim. bem, querida? Seja bem-vinda. Obrigada. Por aqui. Que Tudo bem. maravilha. Tua primeira live literária? Não, eu já tinha feito uma com a Bárbara Maggio, que também é autora. Acho que daqui a pouquinho ela deve aparecer por aqui. Ai, que delícia! Já tá cascuda aí em live literária, assim que é Mais uma bom. vez. Você é de qual lugar do Brasil, Joyce? Eu sou do Rio Grande do Sul. Moro numa cidade chamada Marau. Ninguém conhece aqui. Marau, olha, eu também não ouvi falar. Marau. Você conhece o Rio de Janeiro? Não, tenho amigos que moram lá, mas nunca cheguei a ir lá presencialmente. Muito bem. Esse ano aqui a gente vai ter Bienal. Você tem planos para vir ou não? Esse ano, por enquanto, não, porque eu sou uma autora jovem, digamos, faz um ano, eu acho que eu publiquei as minhas obras físicas, aí eu ainda estou um pouquinho por fora, sabe? Estou descobrindo como funciona esse universo. Ai, que espetáculo, gente! Começando nessa carreira literária que é uma loucura, de publicar livro, de escrever, de divulgar, aprendendo os processos, né, Joyce? E eles são muitos e árduos, né? Nossa, sim. Eu publiquei os meus pela Wiclap. Então, eu tive que aprender a diagramar
Eu tive que aprender a publicar o livro lá. Eu tenho o e-book na Amazon também, os dois. Então, eu também tive que aprender a mexer lá, enfim. E é isso, né? A gente vai aprendendo e se aperfeiçoando. Essa vida de escritor independente que a gente faz, a diagramação, a revisão, a capa, e aí tem que entender o formato daquele site que pede pra gente nas mídias. Gente, é uma loucura publicar independente, vocês não têm noção. Mas isso é bom, sabia? Porque a gente vai aprendendo na pele como é o processo. Se um dia você resolver aí fazer uma publicação por editora, você já está mais ciente do mercado. Então isso é muito bom, né? Por um lado é muito bom. Com certeza. O pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Agora, Joyce, me diz uma coisa. Um ano nessa trajetória, fazendo publicação independente, como você vem surfando nessa onda? Como que você está lidando com as dificuldades, com os prazeres de vender ou de ser lida no e-book, por exemplo, onde hoje a plataforma disponibiliza gratuitamente para assinantes, então você tem uma dinâmica diferente ali. Como é que você está curtindo esse trajeto? É uma história muito comprida. Eu vou ter que voltar lá no início até chegar até o momento atual. Antes eu vi a Ana aí, que também é autora, minha amiga. Oi, Ana. Ana Carolina. Então, Monique, na verdade eu escrevo desde muito tempo. Eu comecei a escrever lá no Facebook. E eu postava no meu perfil pessoal mesmo, sabe? Aí eu comecei a entrar em grupos, conheci muita gente que passou a me acompanhar, né? E aí, como eu estava sendo bastante lida, eu escrevia textos, eu escrevia frases, poemas. A Batalha do Apocalipse começou lá, com uma loucura da minha cabeça e acabou dando super certo. Então eu comecei a escrever lá no Facebook. E aí, como eu tinha essa demanda, como o pessoal já estava me vendo como autora, né? Algumas pessoas, não todas, eu decidi criar uma página no Facebook, Escritora Ociosa. Aí eu comecei a escrever lá e logo, na mesma época, quase eu levei a Escritora Ociosa também para o Instagram. E isso foi em 2016, eu acho. Faz muito tempo. E antes disso eu já escrevia, né? E eu sempre tive muita vontade de ser reconhecida como autora, né? Desde quando eu era muito jovem, tipo adolescente, eu lia os livros dos meus autores preferidos e eu pensava, nossa, que legal, tipo, eu gosto tanto dessa pessoa e essa pessoa nem tá mais viva, porque faz, sei lá, quantos anos, né, que ela escreveu esse livro. Eu quero ser assim também, eu quero que quando eu não estiver mais aqui, alguém leia alguma coisa que eu escrevi e se identifique, sabe? E aí eu comecei a cogitar escrever o livro. Aí a Batalha do Apocalipse já estava dando certo lá no Facebook. Aí passei para um livro, escrevi. E daí e publicar, né? Aí levou mais um tempo para mim aprender a publicar. E, cara, não tem explicação. A sensação de publicar o primeiro livro é sensacional. Sensacional. É maravilhosa, assim. Nossa, eu fiquei muito, muito orgulhosa. E como eu postava ali nas minhas redes sociais o que eu estava fazendo, o pessoal da rádio daqui me chamou para dar uma entrevista. A tua Rádio Alvorada. Nossa, eu fui pro céu, assim, eu achei o máximo, né? Claro que eu vou, né? E dali pra frente eu não parei mais, sabe? Participei, dei mais de uma entrevista, né, para essa mesma rádio, para tua Rádio Alvorada.
dei uma entrevista para o Josh, que tem um site chamado Página Rosa. Participei de 2 edições do Cultura 24 Horas e talvez eu tenha esquecido de alguma coisa ainda. E agora estou aqui com você, né? Então. Ai, gente, olha só que coisa maravilhosa. Como que a literatura age na nossa vida. Uhum. Ela não tinha pretensão nenhuma a princípio, ela tinha sonhos, ela tinha um projeto, mas ela começou no Facebook sem pretensão, o negócio cresceu. E ela falou, opa, estou sendo sinalizada de alguma coisa aqui que o negócio está andando. Ela, em um ano, ela já fez mais entrevistas do que escritores que eu conheço que estão no mercado há 10 anos. Ela deu entrevista para vários canais, ela publicou o livro dela de maneira independente, 2, na verdade, né? Porque a gente hoje vai falar sobre a Batalha do Apocalipse, mas você tem outro, não tem? Sim. O nome do livro é Trindade. São 3 contos de horror psicológico. Eu tenho ele aqui. Se tu me permite mostrar a capa? Por favor. Então. Olha que capa, então, gente. Fui eu que fiz linda, também. Linda. Eu sou designer também, além de autora. Aí, eu escrevi 3 contos para levar numa edição do Cultura, na edição desse ano, algo inédito, né? E eu escrevi esse livro com 3 contos. É horror psicológico, mas para quem acredita no sobrenatural, cabe também. Eu tomei esse cuidado da última, da interpretação poder ter essa dualidade, sabe? Ah, então peraí. Nós estamos falando aí de contos que tem uma outra pegada. Por quê, gente? A nossa autora, quando botou ali a Batalha do Apocalipse, aquilo ali já tem uma temática mais infantil. Ou eu tô enganada? Olha só! Não! Não pode, é proibido para crianças, porque... Olha, essa capa foi você que fez também? Não, essa eu pedi para uma ilustradora, minha amiga, a Mia Guedes, ilustrar para mim. E ele é todo ilustrado. Não sei se eu vou conseguir mostrar alguma coisa, mas ele é todo ilustrado. Deixa eu achar uma que eu gosto. Ah, tem a que está na minha xícara. Essa ilustração é desse livro aqui. Uhum. Tá linda essa xícara. Tá, é maravilhosa. A minha prima que faz as xícaras. Depois você deixa o arroba dela nos comentários, porque eu tenho muitos escritores que procuram pessoas para fazer esse tipo de coisa, ou é blusa, ou é xícara, ou sei lá o quê, que aí já tem uma indicação, né? Eu adoro xícara dos meus livros. Então, eu já também. põe. Eu amo. Ó, ele é todo bonitinho, né? Ai, que lindo! Quem foi tua ilustradora? É Mia Guedes o nome dela. Depois eu Outra indicação. Isso, te mando o arroba dela. Então, põe tudo nos comentários. Combinar. Esse livro, ele tem o meu cachorro aqui atrás e tapa-olho, porque ele é cego de um olho. Qual o nome dele? É Cantarzo. Cantarzo. Isso. Conhece o André Bianco? Conheço. Mas não li o André Bianco. Conheço de trabalho e tal, mas eu ainda não tive a oportunidade de lê-lo. Eu gostei muito do trabalho dele. Eu conheci os livros dele antes de pensar em publicar meu livro. E um dos personagens dele é o Cantarzo. Aí eu achei esse nome bem diferente, foi bem na época que o meu cachorro nasceu. Aí coloquei o nome dele de Cantarzo. Ele está comigo há 13 anos já. Nossa, que delícia!
Esse seu livro, A Batalha do Apocalipse, ele fala sobre o quê? Uma invasão zumbi. Aí o que acontece? Eu tenho muitos sonhos e pesadelos muito bizarros e muito coerentes também. Então eles têm começo, meio, fim e tem toda um roteiro certinho, sabe? E geralmente são bem perturbadores, são pesadelos muito ruins. Aí eu contava esses sonhos para uma amiga e ela disse, amiga, isso daria um livro. Aí eu comecei a pensar em escrever, né? Só que eu queria transformar esses pesadelos que de uma forma ou outra ficam na minha cabeça durante bastante tempo numa coisa boa. Então, o que eu fiz? Eu peguei os meus bichinhos de estimação e mais uns bichinhos de estimação de pessoas conhecidas e coloquei no livro para me salvar. E, no caso aqui, é salvar a cidade dessa invasão. Nossa, quer dizer, praticamente um trabalho aí mediúnico, né, gente? Ela sonha, pega todo essa carga que deixa ela realmente ali meio aflita e transforma em literatura. Para vocês entenderem aí a Batalha do Apocalipse, ô Joyce, eu vou pedir para você mostrar a capa do seu livro, que eu vou ler aqui um pouquinho da sinopse para o pessoal, e aí a gente entra um pouco mais na sua temática. A atitude individual e inocente da humana de comprar um livro na internet muda o rumo da humanidade inteira. E agora, Cantarzo, Eleonor e Monroe precisam correr contra o tempo para salvar a raça humana da extinção. Afinal, sem humanos no mundo, quem irá comprar sachê para eles? Ô, Joyce, me fala uma coisa. Você traz aí na tua sinopse alguns personagens. A Eleonora é uma delas. Quem são esses personagens que você traz na tua sinopse? A Eleonora é a minha gata. Eu tinha achado a fotinho deles. A fotinho não, a ilustração. A foto eu não vou ter aqui, mas tem no meu perfil. Aqui, a Eleonor e o Monroe. O Monroe é o cinza e a Eleonor é a frajalinha. Tá linda essa ilustração. Uhum. A Mia faz muito bem. E aí, as crianças não podem ler porque eles falam muito palavrão, os bichinhos. Eu quis trazer essa coisa assim do fofinho e tal, e botei o diálogo que a gente usa no dia a dia, sabe? Entendi. Qual é a faixa etária do teu livro? Olha, eu acho que a partir dos 16 é tranquilo ler, porque não tem nada assim que eles não ouçam no dia a dia, sabe? Mas para criança aí é complicado, né? É mais complicado, é verdade. É. Agora, o teu outro livro de contos também foi produzido através desses seus sonhos? Não. O meu outro livro, eu queria. Eu sempre gostei muito de terror, do gênero terror. E eu gosto não tanto assim do sobrenatural puro, sabe? Mas daquele terror que tu pode encontrar ali alguma coerência. Tem possibilidade de acontecer na vida real e não apenas no plano espiritual, né? Até porque tem gente que não acredita. Eu também não que eu não acredite, mas eu sou mais cética. Então, para me assustar, tem que ser uma coisa realmente, nossa, aquilo ali muito perturbador e pode acontecer comigo. Passo mal. Mas e aí eu queria trazer um pouco disso. E ele aborda doenças mentais, né? Então,
Tem dois que é sobre medo. Primeiro é sobre medo de gato, que não é um medo comum. E talvez psicopatia, sociopatia, tem uma coisa assim ali. O segundo aborda a depressão, o medo do autoconfrontamento, os traumas que a gente prefere deixar guardado numa caixinha escondida e não mexer mais lá. E o terceiro é sobre medo de escuro. E talvez esquizofrenia, porque existem pessoas que alucinam quando estão no escuro, completo escuro. Então, é sobre isso. Mas, Nossa! mas Que como eu disse, né? Quem gosta do terror sobrenatural, eu acredito que vai gostar também, porque são coisas que podem acontecer no plano físico, tudo que está lá pode acontecer, né? Pode acontecer dentro de uma mente perturbada ou pode acontecer no plano espiritual. Pode ser que aquilo seja tudo espiritual também, né? Sim. Mostra pra gente a capa de novo, Joyce, por favor. Inclusive, gente, essa é a capa dos contos, tá? Qual é o nome dele? Que tá aí ao contrário? É Trindade, Contos para Ler de Dia. Trindade. Agora, ô Joyce, eu tô muito curiosa, eu adoro esses temas. Lê pra gente um conto seu ou um trecho do seu conto? Sério? Leio. Sim, sério. Qual que vocês querem? O Cemitério das Borboletas é muito comprido. Leu da esquizofrenia ou da depressão? É o da depressão, deixa eu ver. Dá para ler. Eu vou ler o último, do medo do escuro e esquizofrenia. Ai, que nervoso. Vamos lá. Dizem que todos têm um medo, um vício ou um preço. Ou as três coisas, por que não? Isso não significa que você é mau, significa que você é humano e, portanto, sujeito a falhas. Sou policial e, mais do que ninguém, preciso entender bem sobre essa condição. Afinal, é com ela que trabalho. Todos os dias me deparo com diferentes situações causadas por pessoas desesperadas, assustadas e, muito poucas vezes, por gente ruim de verdade. É preciso ter muita empatia para saber distinguir um criminoso de uma pessoa boa que chegou no limite do sofrimento. Acho que talvez eu não seja um excelente profissional, mas sou muito bom em empatia. Jamais usaria minha arma e minha farda em busca dos meus próprios interesses. Por isso, não as trouxe comigo para a viagem de Natal em família. Alugamos em 5 pessoas um único quarto de hotel, a apenas alguns passos da praia. Somos eu, meu filho Daniel, de 4 anos, minha esposa Camila e meus sogros Marcos e Renata. Saio para a sacada e fico apreciando a paisagem. Visto daqui, esse lugar parece o paraíso. São 23 horas e a luz da lua cheia faz parecer dia. Dá para ver nitidamente a areia fina que se estende até o mar revolto, cujo som é a única coisa que posso ouvir nesse momento. Acendo um cigarro. Esse é meu vício. Eu sei que parece meio bobo e quem olha para mim não faz ideia. Mas a minha maior preocupação é que terei que dormir no escuro hoje. Esse é o meu medo. Camila sabe e me disse uma vez que tenho alucinações no escuro porque fico imaginando coisas. Que se eu deitar, fechar os olhos sem pensar em nada, eu adormeço. E complementou me perguntando: o que de pior poderia acontecer no escuro? Ao mesmo tempo que ela tem razão sobre isso, está totalmente enganada em sua teoria. Na verdade, é totalmente
totalmente o oposto do que ela pensa. Não é o medo do escuro que me causa alucinações. São as alucinações que me causam medo do escuro. E elas são bem reais enquanto duram, de forma que só percebo se tratar de uma alucinação quando ela acaba. Mesmo assim, o que de pior poderia acontecer no escuro? Achei desnecessário me submeter à escuridão para dormir, uma vez que manter as janelas da nossa casa sem cortinas já resolvia o meu problema. A última vez que dormi no escuro foi na casa de uma namorada que tive no ensino médio. Eu devia ter uns 15 anos. Hoje eu tenho o dobro da idade e ainda preciso de luz suficiente para identificar pelo menos a sombra dos móveis. A luz da rua que entra pelas janelas supre essa necessidade do meu cérebro de receber informação visual. Não lembro como desenvolvi esse terror. Acho que sempre tive. Como nunca interferiu na minha vida e nunca me prejudicou no trabalho, sono e relacionamentos, nunca procurei ajuda. Não importa o quão severa seja a alucinação, é só acender a luz que passa. Termino meu cigarro e com esse pensamento volto para o quarto já mais tranquilo sobre ter que dormir no escuro e correr o risco de alucinar na presença dos meus sogros. Imagine só um policial com medo do escuro. Marcos pensaria que entregou a mão da sua filha a um covarde. Camila e sua mãe conversam baixinho enquanto se preparam para dormir, tomando cuidado para não acordar Daniel, que adormeceu na cama dos avós assistindo TV. Marcos também dorme junto com Daniel. Renata deita ao lado do Marcos e diz a Camila que pode deixar Daniel dormindo com ele. Peço a Camila que me deixe dormir no campo hoje. Ela sente. Não sei quanto tempo faz que estou deitado, pois perco a noção de tempo quando estou no escuro. Tenho certeza que não dormi ainda. Tenho sede e sinto muito calor. No entanto, não tiro o lençol. Evito me mover quando estou no escuro. Qualquer movimento pode fazer com que eu perca o controle da realidade, cause um acidente ou comece a gritar descontroladamente. Ou as duas coisas simultaneamente. Quem garante que não? Desculpa. Procuro me acalmar, lembrando das palavras de Camila. O que de pior poderia acontecer no escuro? Estou de costas para a parede, vejo o quarto exatamente como antes. Todos dormem, exceto Marcos, que parece ter acordado há pouco tempo. Ele se levanta e vai ao banheiro. Ao voltar, ele tira os seus shorts, dobra e deixa no chão, ao lado da cama. Ele se deita novamente entre Renata e Daniel, de costas para Renata. Vejo o braço de Marcos se mover devagar. O que ele está fazendo? Observo mais um pouco e tenho certeza absoluta que vi Marcos acariciar meu filho por baixo da roupa. Eu não digo nada, literalmente vou por cima de Camila e Renata para alcançar o pescoço de Marcos. Sentado sobre seu tórax, uma das minhas mãos pressiona seu pescoço contra a cama e a outra desfere vários golpes em seu rosto. Ouço gritos de Camila e Renata, sinto mãos me puxando pelos ombros, tentando me segurar. Quando paro de bater em Marcos, ele está inconsciente. Seus olhos estão semiabertos e imóveis. Um filete de sangue escorre de sua boca, também semiaberto. Seu nariz está visivelmente quebrado. Aparentemente, eu desfigurei o homem. Sinto mais calor que antes e meus batimentos muito acelerados. De repente, me desespero e não quero mais levar isso adiante. Só quero me levantar, beber um copo d'água e ficar olhando a praia até amanhecer. Fecho os olhos e peço pausadamente a Camila que, por favor, acenda a luz. Falo baixo a fim de manter o controle. Camila não responde. Ela deve estar dormindo. Tento falar só um pouquinho mais alto, apenas para acordá-la. Mas estou realmente desesperado e o que sai da minha garganta é um grito violento. Camila, acenda a luz. Ouço um gemido de choro. Olho para o lado. Camila e Renata estão encolhidas na nossa cama,
abraçadas a Daniel. Os três choram. Vejo em seus olhos o mais puro medo. Tento falar um pouco mais baixo, normalmente. Ainda assim, sou assustador. Por favor, acenda a luz. Camila ergue seu rosto molhado de lágrimas e me olha bem nos olhos. Contém o choro suficiente para dizer: Jonathan, a luz sempre esteve acesa. Nossa Senhora, hein? Que denso esse conto, gente. Agora, ô Joyce, um livro com essa bagagem literária, né, com esses temas que você vem trazendo, a gente pode dizer que algum medo seu, pessoal, né, influenciou diretamente na construção de algum conto desse livro? Talvez o segundo, porque não sei se todo mundo que me segue, me conhece, sabe, mas eu sofro de depressão. Estou tratando há um tempo já, então melhorei bastante. Então tem muita coisa no segundo conto, que é o Cemitério das Borboletas, que tem muito de mim nele, assim. Mas nenhum deles é sobre mim, digamos. Nada é sobre vivências minhas e tal. Entendi. Qual foi o espaçamento de uma publicação para outra? Você publicou primeiro a Batalha do Apocalipse, depois o Livro dos Contos. Qual foi o espaçamento? A Batalha do Apocalipse eu publiquei primeiro na Amazon. Eu publiquei a versão e-book dele. E eu acho que foi em 2021. 2021. Aqui está janeiro de 2022. Esse é o físico, ou não? Então foi em Aqui está o digital, 2022. então foi isso. Foi a gente está em 2023. Então foi 2022. E Trindade foi esse ano. Foi esse ano. Ai, que delícia! Quer dizer, os livros estão aí recentes no mercado. Essa Batalha do Apocalipse, você tem planos para fazer uma continuação ou ele é início, meio e fim? Ele é início, meio e fim, mas eu quero escrever mais livros com mais sonhos que eu tive. Então, todos os sonhos que eu tenho, eu venho anotando eles, né? Os piores. Tu sonha assim. todo dia? Olha, não todo dia, mas bem frequentemente, bastante, assim. Olha, gente, haja história. Imagina se sonhar todo dia. Tirou um cochilo, já acorda com uma história na cabeça. Né? Nossa. Dorme, já tem uma história. É muita história, cara. E aí entra essa parte que é bem interessante, né? Porque eu conheço muitos autores que publicam livros através de histórias que sonharam. O seu processo de escrita, porque assim, uma coisa é você sonhar, ter aquelas imagens na cabeça e teletransportar, não, e passar para o papel. Na hora de você construir detalhes, cenários, nomes de personagens, como é que você monta a tua história e desenvolve a trama nos teus livros? O nome dos personagens eu escolho aleatoriamente, sabe? Eu só deixo vir. Não pilho muito nisso. Tipo, a Camila, o Jonathan, o Daniel e a Renata e o sogro ali, eles vieram na hora que eu estava escrevendo e ficou. E a trama eu uso para me guiar a jornada do herói. É engraçado isso, né? Porque as técnicas de desenvolver uma trama vai de autor para autor. Você leva quanto tempo aí para escrever um livro? Olha, a Batalha do Apocalipse, eu acho que eu levei uns 3 meses para escrever tudo, sabe?
Mas assim, daí depois eu fui ler de novo, aí eu corrigi um monte de coisa. Aí depois eu li de novo, corrigi mais um monte de coisa. E quando eu fui publicar, eu fiz isso mais uma vez. Então, ao todo, assim, somando tudo, até a publicação, e teve o tempo também da ilustração que foi feita, né? Aí, juntando com isso, deu um ano. Entendi. Eu vi ali as capas, né? Que você falou, olha, Monique, uma capa fui eu que fiz, mas a outra não foi uma outra pessoa. Na hora de você produzir a sua própria capa, o que é bem difícil, tá, gente? Eu tentei durante 2 anos aprender a fazer uma capa e realmente é muito difícil. Hoje eu consigo produzir. Como é que você escolhe as tuas capas? Por exemplo, esse livro de contos, tem um símbolo na tua capa, não tem? No de contos? Que símbolo é esse? Então, eu vi gente falando que é alguma coisa nórdica, mas eu pesquisei no Google, né? E esse também é um símbolo da Santíssima Trindade. E eu digitei lá Trindade Símbolos e apareceu esse aqui. E eu gostei, li um pouco sobre ele num site que eu achei lá. E falava que era a Santíssima Trindade. Ou eu digitei símbolo da Santa Trindade, enfim. E as caveirinhas lá atrás, eu tentei sentir mais ou menos o clima do livro, sabe? E fazer uma capa de um livro que eu compraria pela capa, sabe? Sim. Mais uma vez aí, gente, frisado para vocês. Capa vende livro, tá? Muitas pessoas compram livros por causa da capa. Invistam na capa de vocês. Agora, ô Joyce, autora independente, 2 livros na praça. Qual foi o seu maior desafio até agora como escritora independente no Brasil? Eu acho que, na minha experiência, publicar foi de longe o maior desafio, porque eu não sabia nem por onde começar, sabe? Eu pedi ajuda para alguns autores, só que teve o Flávio que tentou me ajudar e tal. Só que o autor, ele não é obrigado a saber fazer isso, né? Porque quem faz isso são as editoras. E daí eu não podia pagar uma editora, porque era muito caro. Tipo, eu tentei me informar. A mais barata, que é daqui de perto, eu fui muito bem tratada. Tipo, se eu tivesse condições, eu realmente publicaria com eles. É de Passo Fundo. Não vou lembrar o nome da editora agora. Acho que é Berthier. Não sei, não lembro. Foi a mais barata, me cobrou quase 13 mil reais. Com a tiragem mínima, né? Tipo, tem uma tiragem mínima obrigatória e eu não tinha condições. Aí, tipo, não parcela, não tem, sabe, o que fazer. Era metade antes e a outra metade quando fosse retirar os livros. Então, nossa, foi bem complicado. Esse caminho independente, ele facilita bastante, mas ainda assim a gente gasta dinheiro. A gente precisa de profissionais que nos ajudem a formar uma capa, a fazer uma diagramação, porque não é fácil. Então, assim, é aquele independente que você acha que não vai gastar, mas você ainda assim vai gastar um dinheirinho. Uhum. E as editoras, elas vão ali pegar o teu dinheiro, vão fazer meia boca, porque não vão divulgar o teu livro. Editora não trabalha divulgação de livro. Elas vão pegar o teu dinheiro, vão publicar para dizer que fizeram o trabalho delas. E não vão divulgar o livro de vocês. Quer dizer, vocês ainda vão ter que lidar com a divulgação. É um trabalho contínuo. Então, escolham bem a editora de vocês e o dinheiro que vocês vão gastar, tá? E agora, realmente,
eu consegui fazer a capa do Trindade porque eu trabalho com design, né? Então, não tive tanta dificuldade, eu já tenho uma boa noção, né? Da mesma forma, a diagramação também, como, né, eventualmente eu tenho que trabalhar com documentos, então também tenho uma noção, né? Mas não é fácil, é complicado. Tipo, se tivesse que começar do zero, ia ser muito mais difícil do que já foi, né? Então... Exatamente. É por isso que tem tanto escritor perdido no mercado hoje em dia. Porque eles saem por aí fazendo tudo de qualquer jeito. Eu já peguei livro, e-book na Amazon, que eu falei assim para o escritor, querido, você precisa diagramar o seu livro. Você não pode simplesmente achar que o teu livro acabou de ser escrito e publicar, porque não é assim. Olha aqui como é que está o seu livro. E aí diagramar, o papel da diagramação no e-book, no livro físico também, mas no e-book total. Aí mostrei para ele, expliquei para ele, porque existe um processo, gente, para você publicar na Amazon, na Wiclap, Clube de Autores. Você precisa diagramar, fazer capa, fazer tudo, tá? Então, não pulem os processos. Agora, Joyce, você em algum momento passou pelo famoso bloqueio criativo ou não? Às vezes, sim. Acontece, sabe? Principalmente nos textos que eu tenho que publicar na página, não é todo dia que eu estou inspirada, né? Então eu acabo publicando textos que eu já havia publicado antes, né? Porque assim, tipo, não tem como escrever um texto por dia, sabe? Escrever todo dia e ter um bom resultado sempre, né? Não sei o que acontece, mas acontece. Qual é a tua página no Facebook para o pessoal seguir e acompanhar teus textos? É Escritora Ociosa. E aqui no Instagram também. Escritora Ociosa, gente. Já vai lá no Instagram e no Facebook, que ela vai postando lá quando dá os textos, e vocês vão conseguindo acompanhar mais no dia a dia da nossa escritora. Agora, Joyce, você é uma leitora? Sou também. Todo autor é leitor, né? Muito bem. Eu gosto de gente esperta, sim. Tem algum escritor que influencia a tua escrita? Edgar Allan Poe, sem dúvida. Nossa, eu sou muito apaixonada por ele, mesmo. Eu fiz uma temporada do Edgar Allan Poe aqui no podcast. E eu precisei desintoxicar, porque eu estava naquele mundo. O Edgar Allan Poe, ele joga a gente numa lama sombria, numa coisa obscura, que você acorda de noite e fala assim, eu preciso ler mais um conto, eu preciso entender o que está acontecendo. Ele é muito intenso. Edgar Allan Poe é bom demais, gente. Antes dele eu li, assim, romance, sabe? Água com Açúcar, autoajuda, coisinha assim, sabe? Depois dele eu fiquei um pouco mais chata. Eu ainda leio tudo, porém tem que ter aquela coisa que me marca, sabe? Senão não é bom. Você pretende em algum momento sair desse terror, desse sobrenatural e fazer um romance, escrever um romance ali, mela cueca, frufru, ou não? Eu tava pensando nisso esses dias, mas não sei o que vai sair. Não sei se eu sou boa, tipo, eu não sou uma pessoa muito carinhosa, então... Mas deu vontade de tentar para ver o que sai, sabe? Você já está produzindo alguma coisa? Algum outro livro? Então,
eu estava trabalhando numa sequência da Batalha do Apocalipse, né? Com outro sonho. Tenho que botar meu outro gato também, o Saturno, que não está nesse livro. Aí eu ia fazer a sequência, né? Para inserir ele. Mas tem um pessoal que está me pedindo para publicar um livro com os meus textos, frases, poesias que eu posto lá no Instagram. Aí eu estou pensando em trabalhar nisso agora e colocar uns inéditos também, né? Tem bastante coisa que eu ainda não postei, né? E aí eu estava pensando em fazer esse livro por agora, assim, o próximo, no caso. A Marcela tá aqui. Eu sou a romancista frufru. Ah, achei Olha, Marcela, pouco. E tem público para romance frufru, Marcela, não se preocupe. Agora, ô Joyce, qual é a mensagem que você quer passar para os seus leitores, para os leitores de uma maneira geral, através dos seus livros? Através dos meus livros? Você sonha, você cria uma história. Você tem um livro de contos que fala sobre temas que são importantes. O que você quer? Através do Trindade, eu espero que as pessoas tentem, pelo menos, compreender como vive uma pessoa que tem a saúde mental debilitada, sabe? Eu tenho certeza que quando eu estava escrevendo, eu tentei passar isso em cada conto, sabe? Tem muitas palavras, né, que estão sendo censuradas hoje na internet, que a gente não pode falar. Não acho isso certo, porque se a gente que sofre de depressão, ansiedade ou outros tipos de transtorno não encontrar algo com o que se identificar, uma comunidade saudável com a qual a gente possa conversar, trocar ideias, aonde que a gente cabe nesse mundo, sabe? Se a gente não pode falar abertamente sobre aquilo que a gente sente, sabe? Eu acho importante. E eu acho que Trindade é sobre isso, sabe? Eu quero que a pessoa, o leitor, que não tem nenhum tipo de transtorno, se coloque no lugar do meu personagem, né? Já que às vezes é difícil, por mais que a pessoa seja empática, por mais que a pessoa tenha essa facilidade de se colocar no lugar do outro, às vezes é difícil, né? Quando tu não conhece a história da outra pessoa. Eu acredito que lendo seja mais fácil, né? Tu acaba ficando ali naquele universo. Então, é isso que eu quero que passar com Trindade. E a Batalha do Apocalipse, eu escrevi pensando na... Desculpa, tu ia falar? Não, eu que ia te interromper, desculpa, pode continuar. A Batalha do Apocalipse, eu escrevi pensando em transformar uma coisa ruim numa coisa boa, e eu percebi que pessoas do meu Facebook que não tinham o hábito de ler começaram a ler os capítulos que eu postava, porque eu escrevia um pouquinho por dia e botava no Facebook, né, no início, a Batalha do Apocalipse. Eu percebi que as pessoas que não tinham o hábito da leitura começaram a acompanhar, esperar pelo próximo capítulo, né, pela próxima parte, e leram até o final. Quando eu publiquei ele, eu publiquei pensando nessas pessoas, sabe? Pensando em trazer pessoas que não têm o hábito da leitura para esse universo. Porque hoje é tudo muito frio, né? Tipo, internet, celular, computador, a nossa vida está toda dentro de uma
tela, então É. seria bem interessante sair um pouco disso às vezes, né? E é isso. A Kelly ainda está falando aqui. Eu gostei de conhecer a autora, muito interessante. O livro Trindade, muito bem. Onde é que as pessoas podem adquirir Trindade, Joyce? Tem o e-book na Amazon e o físico pode ser adquirido diretamente comigo. Eu tenho umas cópias em casa ou pela loja da Wiclap. Muito bem. Lembrando que eu vou marcar a autora aqui na live e aí vocês vão poder seguir ela, mas já é escritora ociosa. Então já vai lá, já segue ela. Vou botar a nossa escritora como colaboradora. Vocês vão conseguir assistir pelo Instagram dela a entrevista e pelo Monique MM18. Joyce, tem algum livro que você gostaria de escrever ou de ter escrito? Tem um que eu abandonei, né? Porque eu sou muito sensível assim a críticas. Eu tinha começado a escrever uma história de investigação que envolvia abuso, não posso falar. Enfim, envolvia, né, as coisas que fazem, que obrigam a fazer a força que tu não quer fazer, né? E tipo, envolvia criança também. E aí ia começar a morrer um monte de gente e tal, o pessoal ia começar a investigar e a pessoa ia ficar meio confusa, assim, sobre quem era o assassino até o final do livro. E aí o que aconteceu? Eu estava enviando o que eu tinha pronto desse livro para algumas pessoas lerem, né, e me darem a opinião. Teve um cara que leu e falou basicamente que legal, mas se eu tivesse escrito, teria ficado melhor, tipo, alguma coisa assim, sabe? Falou que não tinha muito detalhe, que faltava um monte de coisa e tal. Eu, né, então talvez não esteja ficando bom, né? Melhor parar. Já estava meio. Não estava indo para frente, né? E aí eu decidi abandonar depois desse comentário aí, porque ele, inclusive, é autor, né? Então eu pensei, bom, se ele escreve, ele deve saber o que ele está falando. Aí, um tempo depois, eu tive a oportunidade de falar diretamente com ele, porque quem enviou esse livro para ele ler não fui eu, foi uma amiga que nós temos em comum, né? E aí, ele me falou que ele gostaria que eu tivesse. Como é que fala? Me fugiu a palavra, mas enfim, que eu tivesse posto mais detalhes, que eu tivesse detalhado mais as cenas, aquelas cenas. E aí eu falei, cara, então eu não vou escrever. Abandonei de vez, porque, tipo, que tipo de público eu ia trazer com esse livro, sabe? E, tipo, eu realmente não detalhei, porque eu achei muito pesado, né? Já era bem pesado isso aí. Também para gerar uma certa conscientização também para as pessoas, né, sobre como acontece, que não é. Joyce, tem um monte de coisa envolvida aí no que você acabou de falar. Primeiro, esse gênero é um gênero dark. Não é todo mundo que vai consumir. É um público específico. Não é qualquer pessoa que vai ler esse livro. Segundo, se você está escrevendo uma obra e quer uma opinião, você tem que procurar um profissional, não um escritor. Aquele escritor vai se basear no tipo da escrita dele para opinar na tua obra. E não é assim que funciona. Ele virou e falou, faltou detalhes. É que ele escreve hot, Não, mas é um hot assim, ó. Pior ainda. Então, Faltou.
ele vai virar para você e falar assim, ah, Joyce, faltou detalhes aqui. Não é, a tua técnica de escrita é uma. Eu não gosto de detalhes. Eu já não ia ler o teu livro. Então, assim, ele pegou a opinião dele baseada na técnica dele para inserir na tua obra. Não é assim. Escreve o teu livro. Quando você acabar de escrever o teu livro, você procura um profissional qualificado que não vai emitir opinião. Ele vai modelar o teu livro. São coisas bem diferentes. Pessoas como esse escritor vai te ofender, vai te plagiar, vai fazer com que você se sinta mal e você desista de uma obra que possa vir a conscientizar leitores dentro daquele gênero, que é o dark. Então não faça isso. Ele pode pegar trechos da tua obra e plagiar, botar na história dele. Isso acontece muito. Eu vejo isso quase que diariamente. Escreva. Está muito pesado? Respira, volta a escrever. Terminou? Procura um profissional. Não vá em opiniões alheias, porque as pessoas são maldosas. Elas acabam com o seu emocional por causa de uma crítica. Isso não é profissionalismo, não. Tá? Então, pega a tua... Fala, pode falar. E outra coisa que, tipo... Cara, por que eu ia detalhar aquela cena, sabe? Isso me incomodou muito, sabe? Me fez questionar muito. Assim, cara, não sei. Não quero acusar ninguém de nada, sabe? Mas é outra bizarro, coisa. Bizarro. Entendeu? Porque você já está trazendo um tema que é abuso, que tem uma pegada bem forte, bem densa. Se você quer atingir um leitor que não cause tão mal-estar naquela pessoa, você não precisa botar detalhes, a pessoa vai imaginar. Isso. Você está dando para ela o básico. Faz a imaginação dela trabalhar. Isso é uma técnica de escrita. Você não precisa descrever tudo para o seu leitor. Deixa a imaginação dele trabalhar. Então, esse autor, provavelmente, trabalha com descrições. Ele deve ser cansativo, ele deve ser entediante, ele deve repetir cenas. Eu não preciso nem ler, eu não preciso nem saber. Exatamente. Mas se eu pegar um livro dele, eu vou falar. Entendeu? É porque eu conheço, eu trabalho com isso, eu sei todas as técnicas e todos os perfis, gente. Então, estou te dando um conselho. Não disponibilize tua obra antes de finalizar. E se disponibilizar, dê para um profissional qualificado. Ele não vai opinar, ele vai te ajudar a modelar teu texto, a melhorar, o que é diferente de uma crítica de um autor que ninguém nunca leu. Ponto, já falei, pronto. Ai, gente, não aguento. Real. Nossa, falou tudo. Ai, meu Deus do céu. Ele mandou um texto dele para mim ler, para aprender a escrever. E realmente, muito detalhe, cansativo, monótono, sim. Sabe? Entendeu? Eu fico indignada. Eu fico indignada com essas pessoas que se dizem, É por isso que quando passa na minha frente, eu já bloqueio logo. Escritor que gente, que maravilha. Mexe com os meus escritores. Ô, Joyce, pode me chamar no WhatsApp. Pode me chamar no WhatsApp. Pode deixar. Querida, eu falo pra caramba, eu sei que eu falo pra caramba, que eu me exalto porque eu vejo coisas que eu não concordo e eu tento auxiliar todos os meus escritores da melhor maneira possível. E você, como faz parte do meu projeto, eu considero como minha escritora, principalmente porque você é escritora independente. Então, eu já estive no seu lugar, sei como funciona isso, e eu aprendi através de muito estudo, de muita experiência. Então, hoje eu posso fazer isso por vocês, auxiliar e ajudar.
Então, e quando vocês vêm para o meu projeto, eu sou uma privilegiada, porque eu também aprendo com vocês. Então, se eu posso te dizer, você está no caminho. 2 livros publicados de maneira independente, divulgando suas obras. É isso. Agora, eu falo pra caramba, eu já te peço desculpas. Fica à E voltando um vontade. pouquinho, voltando um pouquinho para a nossa entrevista, seu outro livro do Apocalipse, A Batalha do Apocalipse, já tem 7 avaliações no site da Amazon, tá, gente? Ele só tem formato e-book, não é isso? Tem os dois, tem e-book e tem o físico. Muito bem. Então, as pessoas podem aí adquirir tanto físico quanto digital e Trindade também. Também. Que maravilha! Joyce, muitíssimo obrigada. Eu ficaria aqui com você pelo menos umas 2 horas, conversando, trocando ideia. Você é carismática. Adorei essa tua atmosfera densa. Eu adoro esse lado sombrio das pessoas. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui hoje contigo. Amei dar essa entrevista, aprendi muito também. Espero que todos tenham gostado. Que maravilha. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu volto hoje ainda com mais bate-papo. Joyce, amor, sucesso para você, tá? Obrigada. Imagina. Beijo.